Santo Tech Podcast, mais um episódio aqui nesta noite maravilhosa de quarta-feira, trazendo sempre conteúdo de muita qualidade, coisas que vão realmente fazer a diferença no seu negócio. Você que é empreendedor, você que tem aí, tá lutando aí para ganhar o seu pão de cada dia, não só o pão de cada dia, mas pandemia para prosperar, dar emprego nesse país, homem. Tem que trabalhar, rapaz. Tá pensando o quê? Não é brincadeira, não. E, obviamente, a gente tem, num país como o nosso, que tem inúmeros impostos, e vocês sabem disso, né? A gente trouxe esse tema aqui de uma forma porque é uma dor muito latente de todo empreendedor que quer realmente fazer a coisa acontecer. Bom, tem que apresentar a convidada, né? Vocês estão pensando o quê? Aqui tem que fazer as coisas acontecer, rapaz. Bom, aproveitando, se inscreve em nosso canal, curta, comente e compartilhe. Mande para aquele seu amigo que é empreendedor e que precisa saber disso. Não só o seu amigo empreendedor, mas o profissional liberal, certo? Mande para o seu pessoal de saúde, mande para o pessoal lá que faz qualquer coisa, qualquer profissional liberal, porque ele vai ter que saber sobre isso hoje, tá bom? Hoje a gente vai conversar, tá? Com ela hoje, mais uma vez dando espaço a essas mulheres, né? Extremamente talentosas e capazes, né? Ela é contadora, especialista na área, tá? Ela é CEO da Terzo Consultoria, é isso? Acertei? Isso. Eita, e aí, Giovana, tudo bom? Tudo bem, boa noite, muito obrigada pelo convite, Tony, é um prazer poder contribuir nesse seu podcast. Vamos aí trazer um pouco, né, da reforma tributária, ajudar os empresários, ajudar o profissional liberal, como proceder com esse novo mundo da reforma tributária. Aproveitando aqui, olha o Santo Café aqui, que não me falha aqui o negócio do Santo Café, rapaz, então, esse Santo Café vai pra frente. Deixa eu aproveitar. Estamos aqui no Pulse Studio Premium, tá certo? Aqui, você quer gravar seu podcast, vem pra cá. Você quer gravar suas aulas, vem pra cá. Você quer fazer um evento, vem pra cá. Meu filho, aqui a gente tem espaço pra tudo. Pulse Studio Premium, certo? Nesse estúdio aqui maravilhoso. Grande amigo Del tá ali. Coitado, só fica me zucrindo na cabeça que eu dou trabalho aqui pra ele. Mas é assim mesmo, tá bom? Então, você que quer montar seu podcast, vem pra cá, que a gente te ajuda. A gente faz todo esse know-how para você, para seu podcast sair da melhor maneira possível. E também tem aí em cima aí o QR Code, tá, da R3 Consultoria, certo? Que fala sobre investimentos, consultoria de investimentos, tá bom? Você aí alavancar a sua empresa através de consórcio, através de consultoria, tá bom? Então tá aí em cima, sim. Chega lá e diz que aproveita o Santo Tech lá, o cupom, tá bom? Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora. Giovana, tá todo mundo com o cabelo em pé. Essa é a grande verdade do empreendedor. E a gente sabe que são muitos desafios. A cada dia a gente sabe que são muitos impostos, muitas coisas. Inclusive, recentemente teve o aniversário do empreendedor. Foi dia 28 de maio, que é a partir daí é que ele começa a realmente ganhar dinheiro. Porque o resto a gente entregou pro governo. né? Então, mas a gente sabe que são inúmeros impostos que a gente paga. E a tentativa da reforma tributária é tentar simplificar isso, certo? Quando você fala essa cabecinha, quando um contador vira a cabeça pro lado, é um problema que eu já sei que o negócio vai... Explica pra gente um pouquinho, porque vai diminuir isso para o IBS e o CBS, é isso? Isso, a gente vai reduzir o número de impostos, não necessariamente a carga tributária. Né? Eu choro nessa hora. Não chore. Então, o que acontece? Nasce em 2026 os nossos gêmeos IBS e CBS. São dois tributos que vai substituir outros tributos que já existem. O IBS, que substitui PIS e COFINS, o IBS substitui ICMS e ISS, e o CBS, que é a contribuição, substitui PIS e COFINS. PIS e COFINS, inclusive, com tempo já para acabar agora em 2026. Certo. O ISS e o ICMS, que são impostos das prefeituras e dos estados, esse aí ele se estende até 2033. Então, a gente tem ali um tempo que vai ainda continuar pagando ISS e ICMS e ainda vai pagar o IBS. Então, a gente vai ter CBS, acaba PIS e COFINS, começa o IBS e vai continuar pagando ISS e ICMS gradativo. Enquanto um sobe na escala, o outro vai descendo até liquidar ISS e ICMS. Entendi. Em regra geral, seria mais ou menos isso.
Entendi. Então, mas a alíquota vai ser... você falou que um vai crescer e o outro vai diminuir. Então, não vai ser uma alíquota fixa. Ela vai estar variando nesses dois... Quando a gente fala que vai crescer e vai diminuir, o que acontece? A gente tem uma alíquota fixa de ISS aqui em João Pessoa, que é 5%, e tem o ICMS, que é a alíquota interna de 22%. E tem a diferença de alíquota quando a gente traz mercadorias de estados para estados. Nesse cenário, o ISS e o ICMS, ele vai diminuir essa alíquota, enquanto que o IBS, ele vai subir a alíquota. E aí você me pergunta, quanto é essa alíquota de IBS? A gente não tem ainda a alíquota de IBS e CBS definida. A gente trabalha com uma alíquota de 28% para IBS e CBS. Nossa, gente. Mas ainda não tem, assim, uma certeza desse percentual. Que ele pode ser um pouco mais e pode ser um pouco menos. Então, aí, cenas dos próximos capítulos, né, a gente vai estudando e analisando para entender o cenário desses impostos a cada tempo que sair novas regras e nova legislação. E o problema é que, você falou cenas dos próximos, que o problema é que o capítulo é agora, dia 1º de julho. Por isso, não, 1º de julho, a gente tem algumas regras. O que acontece? A reforma tributária, ela começou em 2026, vai até 2033. Nesse intervalo, vai acrescendo algumas obrigações, que a gente chama de obrigações acessórias, e algumas informações necessárias para cada tipo de contribuinte. Por exemplo, a gente tem esse ano de 2026, começou o destaque de IBS e CBS nas notas fiscais, sem a cobrança do imposto. Já o Simples Nacional, quem tem o formato Simples Nacional na atividade, não tem ainda esse destaque obrigatório. Ele vai começar a ter esse destaque. No caso, 1º de julho, a gente tem algumas obrigações, como o CNPJ para os profissionais liberais. E mundo, né? Todo mundo. A partir de agosto, a gente já tem outras obrigações, que é a emissão de notas fiscais para aquelas atividades que não tinham notas fiscais. Então, à medida do tempo, vai tendo ali um processo de implementação de novas regras para que a gente consiga concluir todo esse processo lá em 2033. Tá. Você falou agora há pouco de profissionais liberais. A gente sabe que o MEI era uma tentativa de colocar algumas classes ali, né, que tinha um faturamento um pouco menor, tal, e tem o profissional, e tinha o microempresa, né? O profissional liberal tá, vamos dizer assim, nesse limbo, que agora não tem mais limbo. Ele vai ser obrigado a ter um CNPJ. Não, então, vamos entender o que é MEI, o que é o profissional liberal, para a gente não trocar as informações. Então, o profissional liberal, ele não pode ser MEI. O que é o profissional liberal? O profissional liberal não é necessariamente profissional autônomo. São figuras distintas e iguais ao mesmo tempo. Como é que ela é diferente, distinta? O profissional liberal é o profissional que tem uma inscrição em algum conselho. Por exemplo, o contador, o advogado, o engenheiro, o médico. Esses são profissionais liberais que eles estão impedidos, a atividade está impedida de ser MEI. Já o contribuinte, já o autônomo, ele é aquele profissional que não necessariamente é um engenheiro ou um médico, ele é aquele profissional que faz serviços autônomos, como, por exemplo, um faxineiro, como, por exemplo, um ambulante. São profissionais autônomos que têm uma remuneração e que esses aí, eles podem ser MEI. Entendi. Tá? Inclusive, saiu bem recentemente, se eu não me engano, foi ontem, a possibilidade do aumento do faturamento anual do MEI, saindo ali de 81 mil para 130 mil. E a reforma tributária, ela traz outra figura do nanoempreendedor. Nossa, mais uma nomenclatura. Mais uma nomenclatura, que é a metade do MEI. Nossa! É aquele pequenininho. É pra ninguém sair, ninguém tá fora. Ninguém tá fora. Ninguém tá fora. É pra todo mundo tá ali contribuindo com os encargos, embora o MEI e o nano, ele vai ter só aquela taxa que a gente já conhece, desculpa, do MEI, que ela é aquela taxazinha pequena, e o nano ainda está em fase de implementação também de regras para ser colocado em prática. Então, a regra não existe ainda, mas ela existe ela lei, será feita. A lei, ela já existe. Não, digo assim,
o nano empreendedor, ele já existe quanto conceito, mas ainda não foram definidas as regras do nano empreendedor. Isso, já perfeito. Entendi. Ainda voltando, por exemplo, a área de desenvolvimento de software, de certa forma, ela não tem um conselho. Eles estão querendo colocar a área de desenvolvimento de software no CREA. Estão tentando colocar, né? E agora isso é veemente dos desenvolvedores não quererem estar filiados a algum tipo de órgão de classe. Porque a gente sabe como é que funciona o órgão de classe, né? É só uma contribuição lá e que fica zucrinando a cabeça do povo. Mas, por exemplo, desenvolvedor de software, ele vai ter que ir para a área desse CNPJ, né? Todos, né? Vamos dizer assim. Como PJ. Porque, por exemplo, a maioria dos desenvolvedores hoje, que eu conheço, as empresas só contratam PJ. Tá, vamos lá. Vamos entender essas nomenclaturas. Tá? O que é o CNPJ, o que é o PJ, o que é esse novo CNPJ que está sendo implementado para as pessoas físicas, para a gente entender as nomenclaturas. Então, eu tenho o PJ, que é a pessoa jurídica, certo. PJ vem da pessoa jurídica, constituída legalmente com um CNPJ na junta comercial ou em cartório, e eu tenho ali, de fato, uma pessoa jurídica. A pessoa física, que vai ser implementada agora a partir de 1º de julho, que tem um CNPJ, ela vai continuar pessoa física. Ela apenas vai ter uma inscrição CNPJ para uma facilidade do IBS da CBS. Entendi. Em resumo, seria isso. Para facilitar a cobrança do imposto. Isso, para facilitar a cobrança do imposto. Então, eu não vou deixar de ser pessoa física. Eu vou continuar pessoa física com o número de inscrição CNPJ. E vai servir para todos os profissionais liberais que não tenham a APJ, que não tenham a pessoa jurídica. Uma empresa, no caso. A empresa regulamentada nos órgãos pertinentes, como é a caso da junta comercial. Essas pessoas, como um nutricionista, um educador físico, que faz serviço, que recebe alguma remuneração enquanto pessoa física, esse aí vai ter que ter o número CNPJ. Não é a APJ. Entendi. É o número CNPJ, por uma questão só de organização. Da mesma forma que a gente vai ter o cadastro imobiliário dos imóveis. Ixi. Que é vinculado ao CPF, que no próximo ano a gente tem aí também um brinde para quem aluga, para quem tem imóveis. Explica isso melhor. Todo mundo, todos os CPFs que tem um imóvel, ele já tem uma inscrição imobiliária na prefeitura, correto? Certo. Tem uma inscrição em cartório, correto? Tá. E tem inúmeras inscrições em outros órgãos, caso dependendo de cada imóvel. O rural vai ter lá no rural, enfim, cada um tem uma inscrição. O que a Receita Federal está desenhando com todo esse projeto? Que a gente tem apenas um único número, por uma questão de facilidade. A gente tinha um número de RG, um número de carteira de habilitação, a gente tem N números e a gente vai trabalhar só com CPF. Certo. Da mesma forma que a empresa ela vai ter só o CNPJ, tanto para estado como para município, que a gente tem a inscrição municipal, a inscrição estadual, a gente vai ficar com o CNPJ como número que pertence a essa empresa. E o imóvel, ele vai ter o cadastro imobiliário, que é o CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. Esse CIB, ele vai servir tanto para cartório como para as prefeituras. Certo. É um cadastro que vai estar vinculado ao CPF ou CNPJ. Se o imóvel pertencer a uma pessoa física, vai estar vinculado ao CPF. Certo. Se o imóvel é de uma pessoa jurídica, ele vai estar vinculado ao CNPJ. E por que isso? Porque quando eu tenho um imóvel que tem uma nomenclatura agora do CIB, eu vou saber que este imóvel, ele pertence a uma pessoa ou a uma PJ e que esse imóvel, ele está escriturado para todo mundo. Se eu chegar no cartório, eu sei tudo desse imóvel. Se eu chegar na prefeitura, eu sei tudo desse imóvel por esse único número. Certo, ele vai estar literalmente vinculado a mim, por exemplo. Onde eu for, quem quiser estar lá. A nível Brasil, inclusive. Tá. Eu não vou ter mais esse negócio, eu tenho um imóvel em Cochichola. E como é que eu vou saber se eu tenho esse imóvel em Cochichola? Então, ele vai facilitar pelo CIB. Então, vai ter o portal com essas informações, onde eu vou
saber que tudo, quando eu botar lá meu CPF, eu Vai vou aparecer saber todos os imóveis que eu tenho todos que os tá imóveis e associados o a mim. cadastro imobiliário desses imóveis associados a você ou ao seu CNPJ. Porque se o imóvel for do CNPJ, ele vai estar associado ao CNPJ. Isso vai influenciar diretamente no imposto de renda, né? Diretamente. Diretamente, vai impactar diretamente. E muito bom você ter tocado nesse assunto, por quê? Porque a gente está todo mundo com aquela ideia do IBS e CBS esquecendo do imposto de renda que ele permanece. O imposto de renda, ele continua com a mesma funcionalidade que ele sempre existiu. Então, não é Eu novo. posso chorar agora? O imposto de renda não é novo. Mudou a isenção. Mudou a isenção, que a partir de R$5.000 a gente não tem imposto de renda. Então, se eu tenho um imóvel alugado hoje por R$4.000, R$4.999, eu não vou ter imposto de renda sobre esse imóvel. Já o IBS e CBS vai ter algumas particularidades. Eu vou ser contribuinte de IBS e CBS para esse imóvel se eu tiver faturamento desses imóveis, que eu tenha 4 imóveis alugados e que o valor desses imóveis tenha um valor de R$240.000 ano. E aí, não é ou. Se eu tiver, por exemplo, 5 imóveis, mas a minha renda for abaixo de 240.000, eu não vou pagar IBS e CBS, mas o imposto de renda eu vou pagar se eu estiver ali no limite do imposto de renda. Então, não posso misturar IBS e CBS com imposto de renda. Então, são duas coisas independentes. Duas coisas independentes. O imposto de renda continua valendo e o IBS e CBS vai começar a valer se eu tiver essa especificidade. 4 imóveis e o valor seja acima de 140.000. Tá. Giovana, para você, quais foram as mudanças mais profundas que você percebeu para o empreendedorismo com essa mudança? Você fala em termos de reforma tributária como um todo. Sim. Eu acho até para os pequenos e médios. Eu diria que a gente ainda está nesse processo de transição, né? O maior impacto que eu vejo hoje é a organização. Uma empresa que não está organizada, que mistura ali as despesas pessoais com as despesas da empresa, que não tem um fluxo de caixa, que não tem um controle para onde vai o dinheiro, do que gasta, vai ser muito impactado. Porque a gente vai ter ali, nesses próximos dias, os créditos com compras e vendas. Então, quando eu tenho... Como é que vai ser isso? Desculpa estar te interpelando no meio, é porque vem, quando você fala crédito de compra e venda, de imediato dá a impressão que eu vou ter algum tipo de bonificação entre uma coisa e outra. Poderíamos dizer que seria uma bonificação, mas na verdade não é uma bonificação. Veja só, hoje a sua empresa é no Simples Nacional. Vamos começar pelo Simples Nacional. Vamos começar pelo Simples Nacional. Simples Nacional... Consultoria ao vivo, bora. Consultoria ao vivo. A sua empresa é do Simples Nacional. A gente tem, inclusive, agora, que fazer a opção agora em setembro, pelo formato puro ou... híbrido. Não, é híbrido, isso, correto. Qual é a diferença do puro para o híbrido? O puro é o que a gente tem hoje. É pegar eu faturei, gerei uma guia única com todos os impostos naquela guia, dia 20 do mês subsequente eu pago meu imposto, correto? Sim. O híbrido é o quê? Eu vou ter o IBS e o CBS fora dessa guia. Por quê? Porque o IBS, ele traz um formato de que quando eu compro e quando eu vendo, eu consiga ter créditos na minha compra e na minha venda. Como é que funciona? Eu vendi um produto, eu sou um fornecedor, e eu vendi a você um produto por R$100. Certo. O valor do imposto custa R$5. Exemplo, tá? Não, isso é hipotético. Bem totalmente hipotético. Deu aí uma conta de quanto? 105. 105. Você vai me pagar 105. Você está me comprando, você vai pagar 105. Certo. Então, na hora que eu paguei esse imposto, esses seus R$5, lhe gerou um crédito. Na hora que você vai vender o seu produto, que eu vendi para você, eu sou fornecedor, vendi um produto a você e você vai revender o produto. Certo. No ato da revenda, você já tem ali um crédito, tá ali, R$5. Certo. Você vendeu um produto, vamos dizer que deu um imposto ali no final R$10. Só que você já tem R$5 de crédito, concorda? Certo. Que já foi pago. Então, se eu tenho R$10 para pagar, 10 menos 5, então você só vai pagar quanto? R$5. Então, no caso, é uma tentativa de diminuir o imposto em cascata. Sim, sim.
eu não diria que seria diminuir o imposto em cascata. Ele vai acabar deixando de existir alguns fluxos que existia, como a não cumulatividade, para eu ter ali um crédito e aproveitar esse crédito, que antes você, como Simples Nacional puro, você não tem, hoje você não tem esse crédito e não vai ter se continuar no puro. Você só vai ter essa possibilidade de crédito se você tiver no híbrido. Entendi. E essa escolha tem que ser agora em setembro. Agora em setembro para começar em janeiro de 2027. Porque a escolha vai ser semestral. Os únicos contribuintes que podem escolher o formato de tributação, de pagar por dentro ou por fora, como a gente costuma falar, é as empresas do Simples Nacional. Então a escolha agora é em setembro. E como é que a gente escolhe isso? Escolhe contratando um bom profissional que faça uma reforma, que faça ali a situação da sua empresa, que a gente consiga entender o seu negócio para ver se vale mais a pena estar no híbrido ou não, ou até mesmo sair do Simples Nacional. Porque não necessariamente estar no Simples Nacional hoje vai ser um bom negócio. Sim, até porque tem ME, tem Simples Nacional, tem o híbrido, tem tantas nomenclaturas. Tantas nomenclaturas, né? ME é microempresa. É bem interessante isso. Microempresa, tamanho. A tributação, eu tenho tributação lucro real, lucro presumido e Simples Nacional. Tem o MEI e o Nano, que esses dois a gente não considera muito, porque ele não vai impactar. Fixo, né, não vai impactar no IBS e CBS. Não por enquanto. E eu não sei se vai ter mais pra frente alguma mudança, né? Não me faça eu chorar aqui. Tudo pode acontecer, como diz o nosso poeta, tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Então, assim, para o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, é que vai ter esse impacto de IBS e CBS. Por que a gente fala que eu ser hoje Simples Nacional pode valer a pena ou não? Porque, por exemplo, as empresas do lucro presumido e lucro real vão gerar um crédito aparentemente maior do que o Simples Nacional. Então, enquanto um Simples Nacional ele me gera um crédito, hipoteticamente, de R$1, o lucro presumido ou lucro real vai me gerar um crédito, por exemplo, de 100. Então, na hora que você vai comprar um produto, qual vai ser a mais vantagem para você? Escolher comprar de um Simples Nacional ou de um presumido. Entendi. O presumido, por quê? Porque o presumido vai gerar mais crédito. Então, fica aquela coisa assim, vale a pena eu ainda ser Simples Nacional? Depende. Entendi. Tudo depende. Tem que ter uma análise tributária, tem que ter um entendimento do negócio para saber o que vale mais a pena. Não dá para a gente definir assim, de imediato, que o Simples Nacional vai ser bom, o lucro presumido vai ser ruim, lucro real vai ser ruim, não dá para a gente definir. A gente tem que ter ali, de fato, uma análise tributária, uma análise do negócio e análise principalmente comportamental. Tá aí o papel do contador de verdade, né? Contador virou consultor e não tirador de Graças nota a Deus, fiscal. né? Não, Graças claro, não, porque muitas empresas antigamente, o contador era chamado só para emitir nota. Ele era contratado para emitir nota. Pior do que isso, a gente é visto só como o que emite, o que leva a coisa o pagamento ruim, do imposto, né? Leva o documento do imposto, né? Então, assim, isso a Receita Federal está deixando muito claro, inclusive tem saído daí nas redes, que não vai mais precisar de contador. Porque o próprio sistema do governo, ele vai fazer essa parte tributária, essa parte de ir lá e emitir as notas fiscais, e perfeito. Já devia estar sendo feito assim há muito tempo. Porque nós passamos ali 4 anos, 5 anos numa faculdade, pós-graduação, estudando para a gente entregar mais resultado para o cliente. O nosso papel é entregar para você caminho do melhor para o seu negócio. Sim. É entregar para você, vai por aqui que você vai faturar mais, aqui você vai ter menos impostos dentro da legislação, logicamente, claro. Entregando para você aquilo que faz sentido para o teu negócio. Que eu costumo dizer para os meus clientes assim, eu tenho 2 clientes que trabalham com vendas de roupa. O fato da sua empresa e a do vizinho vender o mesmo produto, não necessariamente a tributação é igual para os 2. Tá. Então, são 2 situações diferentes. Porque hoje, com a reforma tributária, cada caso é um caso. A gente vai ter que entender, de fato, a gente tem que ir para dentro do negócio e entender como você trabalha, como a
a sua rotatividade de produto funciona, qual é o seu cargo-chefe dentro do seu negócio, qual é o produto que tem mais saída, qual é o produto que não tem saída, Entendi. está precificando correto ou não. Vocês vão ter que estar fazendo análise de dados o tempo todo, né? De tudo, análise de dados. Ao invés de ficar fazendo a parte administrativa, vamos dizer assim, de emitir uma nota, de pagar o imposto, não, vocês agora vão ter que analisar dados. Analisar dados, né? perfeito. Analisar Isso mesmo. as situações que a empresa tem ali, de N produtos que ela vende, e ver a melhor coisa que se encaixa ali. Inclusive, se a gente não fizer essa análise e não correr, inclusive a gente está passando do prazo, para quem não fez ainda, de perder muito, porque se eu tenho a escolha dos quem é do Simples Nacional agora em setembro, eu já tenho que ter essa definição de como está meu negócio. Inclusive para saber se eu quero continuar ou não no Simples Nacional. Embora eu tenha até dezembro para voltar atrás, mas eu tenho que fazer essa escolha agora em setembro. Entendi, tem que deixar já fechado. Sim, já. como que você vai definir que você é melhor para o seu negócio estar no Simples Nacional? Eu não sei quantos fornecedores você tem diariamente, eu não sei como é que está teu estoque, porque infelizmente o estoque real e o estoque, muitas vezes, que está nos sistemas, às vezes eles não coincidem, não é mais por uma questão de realmente de controle mesmo interno. Uhum. A mistura que muitos empresários têm da parte pessoal com a parte da empresa, isso é uma coisa assim que vai deixar muito a desejar, e principalmente como ele trabalha dentro do negócio dele. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, muito se falou, agora eu vou usar o meu primeiro termo técnico, né? Split payment. Todo mundo fala, Split payment. né? Que vai ser um diferencial porque, no fim das contas, o imposto já foi pago. O imposto já foi pago, né? Embora que você falou até, a gente estava conversando aqui fora das câmeras aqui, que não é obrigado ser dessa forma. Mas, obviamente, que o desejo, talvez, do governo seja exatamente forçado, de uma certa forma, que todo mundo caia para o split payment. Porque na hora que comprou, pagou, o dinheiro já foi para o governo, né? Isso. O split payment nada mais é do que o que já acontece hoje nas startups, né? Nas compras online. Quando a gente coloca a nossa loja, nosso produto, em uma loja dessas virtuais, na hora que eu recebo o meu valor, eu já recebo com desconto. Certo. Correto? Eu coloco o meu produto numa loja dessa da internet, meu produto custa R$100. Quando eu recebo, a startup, a empresa lá, ela já ficou com o percentual dela referente à minha mercadoria que está ali no sistema online. Isso é um split payment. O valor do imposto, o valor daquele tributo pago antecipadamente. Então, quando o governo fala do split payment, é exatamente nesse sentido. Quando eu vendo a mercadoria, voltando ao exemplo dos R$100, eu vendo para você por R$100 e o imposto custa R$5. Então, na hora que eu vou pagar, que você vai me pagar esse produto, quando você me paga 105 e não mais 100, que é como funciona hoje. Hoje você me paga quanto? Você me paga R$100 pelo produto que que eu te vendi. Certo, tá? Mas lá já está embutido o imposto No split payment, sim. Na reforma tributária, sim. Hoje, como é que funciona hoje? Vamos hoje até o final do ano, né? Vamos hoje, como é que está funcionando? Hoje, a gente paga a sua empresa de Simples Nacional, correto? Certo. É feito ali todo o seu levantamento de vendas no mês, de serviço ou de mercadoria. Quando a gente faz essa análise, gerou uma guia que você vai pagar quando? No dia 20 do mês subsequente. Sim. Então, você trabalha com o dinheiro do governo nesse intervalo aí de... E muitas empresas utilizam até como fundo de caixa esse negócio, né? Utiliza como fundo de caixa e muitas vezes não paga quando chega lá dia 20. Deixa pra frente, aí depois vai pra frente, vai adiando, e aí vem os refis da vida, vem os parcelamentos que o governo dá, enfim. O que vai acontecer nos próximos dias? Com o split payment, esse imposto ele é pago antecipadamente. Na fonte, né? Na fonte. Como funciona nos grandes centros, em outros países, né, como os Estados Unidos, funciona nesse formato. O imposto é pago ali no ato. E é por isso que a gente fala do fluxo de caixa. Porque hoje eu trabalho com um tempo ali de receita no meu caixa,
que eu vou trabalhar com esse valor os dias seguintes, pelos meses seguintes, para só pagar isso dia 20 ou não pagar, como acontece, infelizmente, com algumas empresas. E não vai mais acontecer isso. Então, vamos pensar numa empresa que vende parcelado, mas a nota fiscal ela é emitida de imediato. Uhum. Então, quando eu recebo esse parcelamento, eu vou receber a 30, 60, 90 dias. Sim. Mas o imposto ele está pago ali no ato da nota, no ato da Nossa, emissão. quer dizer que ele já paga antes de... No ato da emissão. Então, se eu vendi uma coisa por R$100 e dividi em 3 vezes, eu já paguei todo o imposto na primeira. Todo imposto na primeira. Ninguém não é nada pra ninguém não, meu povo. Por isso que a organização, o fluxo de caixa, ele é fundamental. Se eu não tenho esse controle interno dentro da minha empresa, eu não vou conseguir entender nem enxergar esse giro. E a precificação também, assim... Eu ia falar isso agora. Se o cara tiver um preço errado, ele vai quebrar a empresa. Vai quebrar a empresa. Vai. Então, ele tem que ter esse controle de fluxo de caixa, ele tem que saber de precificação, ele tem que saber se ele vai ser optante pelo Simples Nacional ou não, ele tem que saber se vai ser híbrido ou não. Então, hoje o empresário, ele está num momento de decisão. E se ele não estiver junto de um profissional que ajude a ele nessa decisão, com certeza ele vai tomar decisões erradas. Uhum. E eu fico pensando, ainda tem tantas, além dessas questões são tributárias que são importantes, ainda tem questões de escala que a gente está tendo agora, que é essa mudança com a escala 6x1, né, que vai ser outro problema que sobrou para conta do empreendedor, que muitas vezes as pessoas xingam o empreendedor, mas no fim das contas ninguém quer pagar a conta do empreendedor, né? Exatamente, tem uma NR1 aí, tem várias mudanças, a gente está num processo realmente de transformação. E quem não tiver com o mínimo de conhecimento para gerir o negócio, vai quebrar. Outra coisa importante também é, com a reforma, como é que vai ser distribuído tudo isso? Porque se o IBS e o CBS vão ser cobrados e vão direto para o processamento da Receita Federal, né? Não é isso? É a Receita Federal que vai processar isso. Na verdade, não é isso. A Receita Federal vai processar, mas o valor não vai diretamente para a Receita, mas, por exemplo, vamos lá, deixa eu tentar explicar se isso é muito técnico. Como eu falei, o IBS é imposto estadual e municipal, e o CBS, imposto da União. Uhum. Continua indo para a União e vai para os municípios e estados. Como é que funciona hoje, a título de hoje? A gente tem para cada estado e para cada município uma lei própria. Certo. Eu tenho na Prefeitura de João Pessoa uma lei tributária do município de João Pessoa. Certo. Eu tenho no estado uma lei tributária do estado. Com a reforma tributária e o imposto ele é único, municipal e estadual em um imposto só, como é que vai ser dividido isso para o município e para o estado? Isso aí é uma pergunta. Por isso que foi criado o Comitê Gestor do IBS. Esse Comitê Gestor é um órgão que vai administrar esses recursos de município e de estado. Nossa. Então, é esse órgão que está ali para gerenciar e receber esse tributo e destinar para os municípios e para os estados. E aí tem o outro lado também. Com a reforma tributária, o imposto, ele não mais fica na origem, onde está a minha empresa. Nossa. O imposto, ele é para o destino. Peraí. Então, significa que se eu comprar lá, se eu vender para uma pessoa lá em São Paulo, por exemplo, então o imposto vai ficar em São Paulo. Mas se for o contrário, por exemplo, se eu compro algo de São Paulo, o imposto não vai para São Paulo, fica aqui. Isso mesmo. Ixi, isso vai dar uma briga. O imposto vai ficar... Isso vai dar uma briga. Quem tá com a alegria todinha agora é o pessoal das pequenas prefeituras. Alegria total de dizer assim, e agora vai ficar alguma coisa na minha... Não vai tudo para o centro. Isso vai dar uma briga de foice. Vai virar aí a balança vai virar, né, agora. Os estados e municípios que não têm muito recurso, podem ser que tenha mais recursos. Eu digo podem porque a gente não sabe o tamanho de compra nesses municípios e nesses estados. E os estados que vendem muito, os municípios que vendem muito, a exemplo de Santa Catarina, que tem, a gente estava falando antes também, Santa Catarina com essa parte tecnológica, onde a maioria das empresas startups estão lá em Santa Catarina,
é bem possível que eles percam muito, porque as empresas estão sediadas naquele estado e naquela cidade, e quando ele vende para os outros estados e para as outras cidades, vai perder. Na verdade, quem vai perder nesse sentido do imposto não é nem as empresas. Quem vai perder é o Estado de arrecadar. Quem né? perde é o Estado e E município. município. No caso do ISS, município, e no caso do ICMS, o Estado. Né? Porque tem o imposto... Eita, isso vai dar um problemão. Porque Isso. ninguém quer, como diz, ninguém quer largar o osso, né? Ninguém quer E largar. quer queira, quer não, vai ser uma briga de governos e de Estado. A gente tem muitas águas ainda para rolar aí, né? A gente tem ainda, como eu falei no início, até 2033 para entender todo esse processo. O fato é, a lei já existe. Tá? Entendi. Vai ser implementada e Não tem acabou-se. volta. Então, assim, a lei já existe. Então, já tem uma lei que define os impostos, que já define IBS e CBS, que já define como vai ser tratada a tributação das empresas e essa tributação prefeitura e Estado. Então, a gente não tem mais volta. Como é que eu organizo minha empresa para que eu consiga ter melhores resultados? Essa é a grande questão. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. E assim, quais são os desafios com as empresas de serviço? Porque vender um produto é fácil, mas e empresa de serviço? Como é que vai ser isso? Serviço é a categoria que está mais ali naquele processo de eu vou ter crédito, não vou ter crédito, como é que vai funcionar meu negócio, que também eu diria a mesma coisa. Precisa entender cada serviço para que a gente consiga avaliar o melhor cenário. Eu não posso considerar, por exemplo, uma empresa de serviço de área hospitalar igual uma de serviço de advogado ou de contador. Que eu vou ter ali as duas são serviços, mas que eu posso ter, por exemplo, muito mais crédito, mais fornecedores em uma e não na outra. Porque o que é que garante o meu crédito? Eu ter fornecedor. E fornecedor que me forneça crédito. Sim. Se eu não tenho esse fornecedor, se eu sou uma empresa de serviço que não compro nada, eu não vou ter crédito. Se eu não tenho crédito, aparentemente a melhor opção para mim é o Simples Nacional puro. E lembrando que aqui a gente não está falando de crédito, não é crédito de inadimplência, a gente está falando de crédito de compra e venda, de ter crédito no sentido de movimentação, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala de crédito, é exatamente nesse sentido. Não é que eu já tenho esse crédito. É como a gente já falou. Eu paguei antecipadamente por um serviço ou uma compra de mercadoria e nesse pagamento antecipado me gerou um crédito. A diferença é essa. Quando a gente fala em crédito, é nesse sentido. Entendi. E eu só vou ter esse crédito se eu tiver fornecedor para me gerar esse crédito. Se eu não tenho fornecedor, obviamente eu não tenho crédito. É a regra. Ou seja, quando eu for pedir um fornecedor, a primeira coisa que eu vou perguntar é o quê? Tu tá pagando teus impostos? Exatamente. Tu tem crédito para me dar? Por isso que vai ser, a gente fala do entendimento do negócio, para saber se vale a pena eu comprar ou não aquilo ali. Ó, a gente já está com um cliente, até um exemplo para ficar mais claro para todo mundo, a gente já está com um tempo desde janeiro, que a gente vem com a reforma tributária, e as grandes empresas, as SAs, como as empresas de aviação, elas já estão cobrando do cliente coisas absurdas. Elas já estão cobrando, além de entender se elas têm crédito ou não, já estão cobrando ali a parte de setor pessoal, cobrando os contratos de prestador de serviço. Então, ela só paga ao prestador de serviço dela se o prestador de serviço entregar o balanço patrimonial, se entregar a DRS, se entregar relação de empregados, se os empregados estão ou não de carteira assinada, se tem contrato de prestação de serviço. Então, assim, quem é que vai fiscalizar quem agora? Ou seja, o fisco não fiscaliza mais ninguém. Quem fiscaliza somos nós mesmos. No fim das contas, é o empresário fiscalizando o outro empresário, porque se o outro empresário não tiver corretamente com aquilo, ele não vai querer comprar daquele, ele vai comprar do outro. Perfeito. Por mais que o preço seja competitivo. Por mais que o preço seja competitivo. Então, se eu não tenho uma certidão negativa, se minha empresa não está regularizada e eu não tenho a qualificação para aquele fornecedor, ele não vai me vender. Bige.
Toma aí, Del. Segurou? Segurou o problema? Eu tô até orando aqui já. Mas não, brincadeiras à parte, a gente sabe que é importante a questão da organização financeira, de você ter um profissional que realmente seja um consultor. Eu acho que talvez a grande questão é que, pra mim, na minha cabeça, o contador é quem sabe realmente como a empresa tá. Sim. Entendeu? O administrador ele só administra o que tá ali, né? Os recursos que ele tem, mas no fim das contas, a saúde financeira de uma empresa tá na mão do contador. E contador é um negócio que é eu diria até uma relação quase de família. se não for para confiar no contador é um negócio complicado. Eu sempre digo que contador, se você não confia no contador, é melhor você trocar. Porque se você não me fala todos os detalhes que tá na sua empresa, eu não vou poder te ajudar. É igual um médico mesmo. Se você não me diz onde está a sua dor, eu não vou poder receitar conforme a sua dor. E eu preciso entender todo o cenário da sua empresa. E complementando, né, a sua fala anterior, tá todos os empresários de cabelo em pé, todo mundo preocupado, eu gosto de enxergar sempre que há muitas oportunidades no caos. Certo. Então, quanto mais pessoas estão de cabelos em pé, mais oportunidades a gente tem. Não só a gente contador, como o empresário. Porque se eu sou um empresário, como eu já falei, que organizo a minha empresa, que eu entendo do meu negócio e que eu encontro possibilidades de crescer, eu vou ter muito mais chance de sair na frente de outros empresários. A gente pode observar que sempre no caos existe a oportunidade. Você falou de oportunidade, você acha que com essa reforma seria um ponto de atratividade para investimento externo para cá, para o Brasil, por exemplo? Eu vou falar por mim. Certo. Eu não vou falar em termos gerais, porque aí cada profissional vai ter a sua visão. Eu vou falar pela minha visão atual que eu vejo hoje. Certo. Eu acho que hoje a gente não está atrativo para grandes investimentos. E eu acredito que muitas empresas já estão saindo do Brasil por essa insegurança jurídica. Nossa. Aí é uma opinião minha. Certo, tudo bem. Eu não posso julgar, porque eu não conheço todo o cenário para dizer o que é certo e o que é errado. Mas pelo que eu estou sentindo, eu diria até que a reforma tributária, se ela viesse em 2 anos, vamos mudar em 2 anos, certo, seria muito melhor. Vamos jogar logo todas as leis que tem para ser feita logo em 2 anos, por mais que fosse difícil. Mas era muito mais fácil a gente administrar isso do que a gente pensar isso ali em 5 anos. Eu não sei o que pode acontecer daqui a 5 anos. Tudo pode mudar. Inclusive uma eleição no meio, a gente vai estar no meio. Esse ano é ano de eleição. E inclusive vai ser uma dúvida de muita gente achar que a reforma tributária, se passar agora, se tiver um novo governo, vai mudar. Não vai mudar. Não vai. A lei já existe, né? A lei já existe, como a gente já falou, a lei já existe, já tá assinada aí, não tem volta. E tem, né? E tem no sentido de ter uma revolução aí e a lei ser derrubada e criar uma nova lei. Eu acho esse caminho aí um caminho quase que impossível. A lei já está valendo, já está em vigor, já está ali regulamentada até 2033. O que vai vir são algumas outras regulamentações de tiro ou não tiro na nota fiscal, o percentual de cada imposto, tabela de Simples Nacional, alguns cenários que vão ser implementados ao longo do tempo. Mas dizer que ela vai acabar ou que com uma nova eleição vai ser derrubada, eu tenho minhas dúvidas. Eu não acredito muito nesse cenário. A impressão que a gente tem que é uma revolução, vamos dizer assim, é uma revolução tributária, mas ao mesmo tempo ela é uma coisa que deixa um pouco mais engessado as coisas, facilita para o governo, mas ao mesmo tempo, dentro do escopo do empreendedorismo, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, vai separar os meninos dos adultos. Eu acredito que todo novo causa esse espanto, né? Esse espanto. Então, todo novo, aquilo que a gente não conhece, causa essa insegurança. E principalmente no Brasil, que tem ali uma carga tributária que sempre foi muito difícil. Sim. A carga tributária do Brasil sempre foi muito difícil de operar, sempre foi muito difícil de entender qual o melhor caminho a seguir. E agora, mais do que nunca, a gente está aí num processo de transformação que a gente não sabe muito bem aonde vai chegar. Mas, como eu falei, e vou repetir sempre, a empresa organizada é quem vai sair na frente.
até para decidir se ela deve continuar ou não com o produto que ela está no mercado, é importante. Porque Entendi. eu tenho um produto que talvez lá na frente ele não vai servir mais e eu colocar outro produto no meu negócio que vai fazer muito mais sentido ter na minha empresa do que o que eu tenho hoje. Entendi. Geralmente, empreender, a gente sabe que é um desafio, ok, a gente entende isso, mas geralmente quem empreende, em tese, é a classe, vamos dizer assim, quem empreende mais é a classe média, porque tem um pouco mais de educação, porque tem uma série de outras influências. Você acha que a barreira do empreendedorismo ele aumenta com a reforma? Empreendedorismo é uma terminologia até interessante, né? A grande maioria da classe média, como você colocou aí, ela não empreendeu porque... ela não cresceu porque soube empreender. Ela muitas vezes cresceu porque ou vem, vamos falar aqui da nossa região, Tá. ou vem de família ou de uma necessidade. Sim. Né? É muito difícil a gente falar do empreendedorismo pelo nome em si, de alguém que cresceu pelo conhecimento do empreendedorismo. Certo. Até porque não existe cadeira nenhuma na faculdade de empreendedorismo. Deveria. Mas hoje é que está se falando de cursos de empreendedorismo, de buscar mais informação em relação a isso. Mas tudo que a gente aprendeu de empreendedorismo, eu sou empreendedora, você também, foi na prática. Sim, foi ralando. Foi ralando dentro da empresa. Então, assim, eu não posso nem julgar que a gente tem ali a classe média, a classe alta, a classe baixa. Que eu acho que vai ser a mais afetada por isso. Ela pode ser mais afetada em termos da tributação. Como ela sempre foi, né? A classe média sempre foi a esmagada, né? A classe baixa sempre teve todos os incentivos do governo de Bolsa Família, de Bolsa não sei o quê, Bolsa Atleta, Bolsa... Não... Enfim, a classe baixa sempre tem aquele incentivo natural pela condição social de, pelo menos, de ter uma vida digna. Sim. Que a classe baixa eu acho que o mínimo, a gente paga tanto imposto que uma coisa como essa o mínimo. Não é coisa. Mas a minha questão é que existe o mau uso de algo que é um benefício, na minha visão. Aqui sou eu que estou falando, né? Que eu acho que o processo como Bolsa Família ele deveria ser por um tempo, ele deveria ser atrelado a algumas coisas para gerar. Ele tem que gerar uma saída e não gerar uma maneira de perpetuação. A lei, quando foi criada, ela foi criada nesse sentido, né? Ela foi criada de ter um benefício em favor de outra coisa. Mas, infelizmente, a gente acaba distorcendo esses cenários. A gente acaba distorcendo que o Bolsa Família é só para quem realmente está de baixa renda e não tem mais nada em troca. Na verdade, tem. A gente não vai entrar nesse mérito porque até nem não é pauta do nosso podcast, sim, do nosso podcast, exatamente. Mas existem, sim, ali uma contrapartida de ter o Bolsa Família. Uhum. Volto a dizer, infelizmente, não se cumpre como deveria. Uhum. Mas quando eu falei como eu estava querendo falar, da classe mais baixa média e a classe alta, que são as duas classes que a baixa tem ali as oportunidades necessárias, ruim ou bom, mas tem ali as oportunidades, e a classe alta tem as oportunidades do que eles construíram ao longo do tempo. Até porque, de uma certa forma, eles não estão nem... a classe mais alta, elas não tem muito... não afeta, mas não afeta tanto. Mas na classe média, sim, porque diretamente. Na classe média, é o que eu chamo ali a gente vende o jantar para comer o almoço e vice-versa. Essa é a realidade do brasileiro, da classe média. Porque não sabe empreender, não sabe investir, a gente não tem educação financeira, que deveria ter nas escolas desde cedo, a gente não tem educação financeira, então a gente não sabe usar o nosso dinheiro a nosso favor. E a gente fica sempre naquele ciclo vicioso de crenças limitantes e do sempre foi assim. Sim, é verdade. E aí a gente acaba tendo esse problema de não conseguir crescer o nosso negócio. E quando tem uma reforma tributária, que ela vem aí feito avalanche, passando por cima de todo mundo, que aí nesse caso não vai ter mais classe média, baixa ou classe alta, vai ser ali quem realmente sabe administrar o negócio, aí é que vai sobreviver. Porque o rico também está lá naquele nível, inclusive saiu bem recentemente, a distribuição do lucro pagando 10% é uma dos atributos da reforma tributária, que não existia o imposto sobre as altas rendas.
e agora já tem. Então, eu tenho ali 10% sobre o meu lucro. Mas qual é a oportunidade que eu tenho de negócio ali? Uhum. Eu pego, em vez de eu tirar o lucro da minha empresa, as grandes empresas, eu tirar lucro, é mais vantagem eu pegar esse dinheiro e deixar na empresa e ele sem reinvestir. E eu pegar, por exemplo, um empréstimo que tem um juros mais baixo ou investir em alguma outra... em algum outro negócio para que eu não pague esse imposto. Então, são situações e situações, né? situações e trabalho juntamente com um corpo jurídico para a gente entender qual o melhor caminho para que eu tenha diante da lei a melhor oportunidade de negócio para mim. Deixa eu te contar uma situação engraçada que aconteceu comigo uma vez. Eu tinha uma amiga que ela era mais novinha e tal, e ela perguntou, na verdade porque eu sou pastor, né? Eu tomei conta de igreja, tudinho. Aí ela me disse, pastor, olha, eu tô querendo fazer medicina. Eu disse, você vai fazer, é só você se esforçar. Mas surgiu uma oportunidade para mim. Como? Meu pai trabalha no escritório de contabilidade e me ofereceram um emprego. A cidade que ela morava era uma cidade de 16 mil habitantes. Eu falei, mas o meu pai trabalha no escritório de contabilidade e me ofereceram um emprego lá. Se eu fizer o curso de contabilidade, eu ficar lá, eu ia ser admitido pela empresa. Aí eu falei, o que é que o senhor me recomenda? Faça contabilidade. Eu falei, arranquei uma médica pra virar uma contadora. Hoje ela tem uma empresa de contabilidade lá, tudinho. Ela começou assim. Eu achei engraçado porque às vezes é a aptidão. Às vezes você direciona uma pessoa... Por que eu disse para ela ser contadora? Porque ela tinha algo que é tão caro hoje que é uma porta de entrada. Né? E como estava numa cidade pequena, então a gente sabe que medicina é um curso que tem muitos custos, muitas coisas. Então, aí foi engraçado porque depois ela fez... Eu fiz, você vai fazer medicina? Vou mais nunca, agora eu vou seguir com a minha empresa. Nesse caso, é muito engraçado. A gente fica feliz de saber que ela ia fazer medicina e trocou por contabilidade, ela se encontrou, né? Se encontrou, isso é muito legal. É muito bom, porque ruim é se fosse o contrário, né? Ela fazer contabilidade só por influência e depois, tá aí frustrada. Não, eu gosto de contar essa história dela, porque, assim, é daquelas coisas que você vê, poxa, a pessoa deu certo. Entendeu? A pessoa deu certo, fez uma escolha diferente, né? Que todo mundo acha que não, medicina. Inclusive, medicina agora tá virando bolo. Até medicina, tem médico agora fazendo dancinha de TikTok pra poder se sentir relevante. Pra poder vender, né? Pra ser relevante. Entendeu? Porque as faculdades nunca formaram tanta gente. Mas no final das contas, ela é médica das empresas. Olha, pronto. É verdade. Não deixou de ser médica. Eita, meu pai do céu. Essa reforma vai simplificar tudo, meu filho. Para simplificar a vida de quem? O problema é esse. Vai ser todo mundo, um fiscalizando o outro. Um fiscalizando o outro. Entendeu? O consumidor vai perceber? Com certeza. Com certeza. Já está percebendo, né? Todos nós vamos perceber. Todos nós. No preço? No preço, na forma de... Porque quando a gente comprar hoje uma mercadoria, quando a gente for no supermercado, por exemplo, o imposto vai estar destacado lá na nota. A gente já vai ver esse imposto. Então, na hora que eu pagar o produto que vai me custar, eu fazer um supermercado de R$500, eu vou estar vendo lá na nota 505, 510. Vai ser visível na cara dura mesmo. Visível na cara dura. Entendi. Ou seja, a gente vai ficar com raiva na hora. Não vai ficar com raiva depois, vai ficar com raiva na hora. Porque eu paguei isso aqui, tanto imposto. Vai ficar com raiva na hora. É aquela coisa, a gente fica com raiva na hora, a gente se acostuma com o que a gente tem. Ô Jesus, o brasileiro é um povo muito engraçado. É o que eu tenho. Não, Del? É o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Paguemos hoje, porque senão a empresa vai fechar amanhã. Não, vamos fechar a empresa não. Vamos pensar que eu vou conseguir prosperar. Não. Né? Brincadeiras à parte, é verdade. Brincadeiras à parte, a gente vai conseguir prosperar. E vamos se organizar, né? Vamos se organizar para que a gente consiga ter nosso negócio próspero, para que a gente consiga entregar o melhor para o nosso cliente e, consequentemente, para o nosso bolso, né? Até porque tem que ter esse tradutor, né, no meio. Porque empreendedor tem que lidar com vender, tem que lidar com pessoas, cuidado com os agentes de IA aí por aí, né? Tem que lidar com recursos humanos, até esse nome estão mudando, né?
recursos humanos, tem que lidar com tantas questões e ainda pensar, bicho, eu tenho que lembrar da saúde financeira. Da saúde financeira. Né? Então, por isso que, olha, hoje para você ter uma empresa, você tem que ter uma pessoa certa em cada ponto. Porque senão você não tem paz. Não tem paz. Você não tem paz para trabalhar, para vender, não. Por isso que a gente fala da história da precificação, não só do produto, mas o que é o meu negócio. Porque muitas vezes eu não quero contratar um bom profissional para estar dentro da minha empresa porque ele vai ser caro. Mas o que é caro? Eu tenho que entender o que é caro e qual é o valor do meu negócio. Então, muitas vezes eu não contrato um escritório de contabilidade que vai me entregar resultado, porque a visão, infelizmente distorcida de muitos anos, é que o contador ele serve apenas para entregar boletos. E ainda tem uma questão, tem escritório de contabilidade online, né? Tem essa coisa do online também, né? Tem online que é 100 e pouco, 200 e pouco. Tem. E aí a gente não está indo pelo preço, a gente vai pelo valor. O que é que eu consigo te entregar? Eu consigo te entregar um bom resultado, fazer tua empresa crescer por R$100? Se eu consigo, perfeito. Mas o problema é que custa para alguém, né? Eu não acredito muito nesse cenário, mas se ele consegue entregar, ok. Porque no final das contas, o que é que eu tenho que fazer com o meu serviço, assim como qualquer profissional? É que o meu cliente ele saia satisfeito e que o negócio dele prospere. Sim. Se eu não estou contribuindo, e aí eu falo por mim agora, por Giovana. Sim, Giovana. Se eu, enquanto profissional, como cristã, não faço o seu negócio prosperar, crescer, eu sou apenas uma mais na sua empresa, qual o sentido que tem? Porque como o próprio nome é serviço, então meu serviço é para servir. Sim. Eu tenho que servir. O dinheiro que eu recebo é consequência do meu servir. Sim, então, claro. Cada vez mais que eu sirvo com qualidade, você vai gostar e ficar satisfeito com o meu serviço, porque eu estou te entregando o resultado. Você vai me indicar para outros colegas e, consequentemente, cresce eu e cresce você. E, de uma certa forma, pensando o seguinte, se um serviço online vai custar, sei lá, 150, R$200, ele é literalmente um tirador de alguma coisa, de pedido, sei lá, aquela história do consultor não é consultor, ele é, na realidade, um tirador de nota fiscal. Eu não posso julgar, que seria até antiético eu estar julgando o profissional. Eu não tenho essa visão de que ele vai entregar bons resultados. Eu posso falar por mim. Sim. Que com os meus clientes eu quero entregar para ele o melhor resultado. Entendi. Eita, essa questão, essa reforma são tantos itens, porque você falou agora há pouco fora que se fosse só para falar só de nota fiscal era uma tarde todinha, né? Dessas mudanças, sim, né? Se a gente fosse escolher um tema, a gente conseguiria... Mas dá pra dar uma palhinha agora nesses poucos... Ai, meu Deus! Del, segura essa hora, meu, pelo amor de Jesus! Oxê! O tempo não para mais não, Oxente! Só tem esse pouquinho aí, que absurdo! Mas dá pra dar nem uma palhinha? Olha, a palhinha que eu daria, assim, nesses últimos minutos pra gente concluir, é o principal. Organização. Tá. Nota fiscal. Todos nós vamos ter que emitir nota fiscal. Certo. Ninguém está isento na nota fiscal. E voltando ao aluguel lá atrás, que a gente comentou. Todo mundo que aluga imóvel tem que emitir nota fiscal. Imobiliária também vai ter tudo... Todo mundo tem que... Imobiliária já emite nota fiscal, mas eu digo, o proprietário do imóvel, ele tem que emitir nota fiscal. Tem que ter um CNPJ. E como é que ele vai emitir essa nota fiscal? Vai chegar num sistema online e vai emitir? O sistema é o sistema único da Receita Federal, vai ter um sistema oficial. Essa nota fiscal ela ainda não está liberada para emissão, no caso, aluguel. Ela não está ainda na formatação para emissão da nota fiscal. Mas assim que ela estiver liberada, vai ser obrigada, não é opcional. Entendi. Então, não tem... eu vou entregar um recibo para o meu inquilino. Não é assim que vai funcionar. Tem que ser nota fiscal. E falando de empresa, eu, enquanto empresa que tenho um imóvel alugado, que minha empresa está sediada em um imóvel alugado, enquanto inquilino, eu tenho que exigir do proprietário essa nota fiscal. Porque ela tem que estar dentro da minha contabilidade, documento fiscal, inclusive se eu quiser ter crédito disso daí. Então, a gente volta lá nos créditos. Então, para eu ter crédito, eu só tenho crédito através de documento fiscal. Eu não vou conseguir ter crédito sem documento fiscal. Então, não tem mais escolha.
Outro ponto da nota fiscal é com relação aos profissionais da área de saúde, que hoje eles usam o Receita Saúde, que lá só emite o recibo, e está tudo correto, até então está tudo correto, mas vem aí a obrigatoriedade da nota fiscal. E aí é uma grande interrogação que, por enquanto, fica no ar. Ele vai precisar continuar emitindo recibo e nota fiscal? Por enquanto, sim. Entendi. Posteriormente, a gente acredita que a Receita Federal vai ter aí um campo de quando eu emitir o recibo do Receita Saúde, automaticamente eu consigo emitir a nota, mas isso ainda não existe. Então, enquanto não existe, eu tenho que ter o recibo da Receita Saúde e posteriormente, a nota fiscal vinculada a esse recibo. E lembrando que esse profissional que tem CPF, que ele faz as informações lá no Carnê-Leão, esse profissional da área de saúde, todos eles, não só médicos, mas dentistas, fisioterapeutas, todos eles que trabalham com Receita Saúde, eles estão obrigados, a partir de 1º de julho, a ter o CNPJ pessoa física. E, mais uma vez, ele não é empresa, ele é uma pessoa física com um número de CNPJ. E o CNPJ, a partir de agora, também vai ser mudado. Ele não tem mais aquele formatozinho que a gente conhece. Vai mudar também? Vai mudar, ele vai ser alfanumérico. Mas por que ele é alfanumérico? É só porque tem essas pessoas físicas? Não. Ele está mudando porque o número de empresas cresceu no Brasil ao ponto de não ter mais combinação de números. Entendi. Para ter mais empresas, uma vez que cada PF vai precisar de um CNPJ, eu não tenho mais combinação de números. Então, certo. Ele é alfanumérico. Mas os antigos continuam? Os antigos continuam, não só mexe nada. Só o novo que vai chegar um novo... Os novos é que vai mudar para esse formato alfanumérico. Gente, rapaz, é muita informação. Eu sei que é um grande desafio para as empresas, certo? Mas, assim, eu vejo também que é um mal necessário. A gente precisa fazer e se a gente quer empreender, se a gente quer continuar com o nosso negócio, porque no fim das contas o que o empreendedor quer, para muita gente acha que não, mas o empreendedor quer crescer, gerar emprego, gerar renda, trazer transformação, né, para certos locais, e eu acho que é importante a gente se adequar, fazer o que é certo e acabou. Tem que fazer e pronto. Concordo. A gente tá num país que, por mais que a gente tenha carga tributária, não vale nem porque você você não consegue mais sonegar não, meu filho, viu? Consegue certo? não. Você consegue mais não, viu? Já acabou a palhaçada. Com o cruzamento viu? de informação, então, a gente não consegue mais. Não consegue mais. Então, se organizar, fazer direitinho, pensar, consultoria, corre atrás, certo? Vai se capacitar, principalmente aprender a usar as finanças corretamente para a sua vida pessoal, para depois ir para sua empresa, não é isso? Isso. E daí a gente segue com muito mais informação. E saiu aqui o primeiro de algumas, viu? Eu acho que daqui para frente, daqui a pouco eu vou te chamar de novo. Conversar de novo. Eu estarei aqui com o maior prazer. Viu? Com o maior prazer. Quando começar, né, esse processo aí de transformação, a partir de 1º de julho, agosto, setembro, que vem aí as principais mudanças. Giovana, socorro! Giovana, eu quero te agradecer por ter vindo, certo? De verdade. Diz suas redes sociais, fala pro pessoal, como é que as pessoas podem te encontrar. Minhas redes sociais, Instagram é Giovana F. Roque. Certo. O escritório é @Teso Contabilidade. Site tesocontabilidade.com.br. Teso é T-E-R-Z-O. Eu te recebi. É terzo, né? Terço, para quem não sabe o que é terço significa terceiro. E tem todo um significado que em outro momento eu conto o significado. Em outra oportunidade eu conto o significado. Tem toda uma história por trás desse nome. Certinho. E eu quero agradecer a oportunidade de poder contribuir um pouco com o nosso conhecimento. A gente está aqui para isso mesmo. Eu fico à disposição para ajudar no que for preciso, com seus ouvintes, com os colegas. E tamo junto. Vamos embora. Vamos embora. Giovana, muito obrigado. Gente, acabou-se a hora. Alguém segura esse relógio, né? Deu o problema teu. Tá vendo? Segurou, passou aí, passou. Gente, muito obrigado, certo? Mais um episódio. Semana que vem, a gente tem uma coisa muito legal. Semana que a gente vai ter uma... Fiquem ligados aí no nosso Instagram, tá certo? Falando, se inscreva, curta, comenta, compartilha, assiste esse canal. 80% do nosso conteúdo é assistido porque ainda não é inscrito. Toma vergonha e inscreva-se, viu? Tá pensando que é o quê? Que é de graça? Não. Eu quero o seu like ali, tá bom? Beleza, gente? Obrigado. Até a próxima semana. A próxima semana vai ter umas coisas muito legais aí, viu? 3 episódios de uma vez só. Opa, bora. Tchau, tchau, gente.